Eu tenho uma palavra para essa conferência. Eu queria muito que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, escrito por João, no capítulo de número 12. Os versículos, vamos de 1 até o versículo 3. Está projetado aqui. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Repita comigo: Marta servia. Só estou ouvindo as mulheres, cadê os homens da casa? Fale comigo: Marta servia. Sendo Lázaro um dos que estavam à mesa com ele. Versículo 3. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Volta para mim, por favor, o versículo 2. Porque no versículo 2 eu tenho 2 informações. Quantas informações? A primeira informação que eu tenho aqui é que Marta estava servindo. A segunda informação que eu tenho aqui é que Lázaro estava com ele aonde? Na mesa. Bota o versículo 3, por favor. No versículo 3 diz que Maria estava também, mas ela estava tomando uma libra de bálsamo de nardo puro e ungindo os pés de Jesus. Quantos estão comigo? Diga glória a Deus. Eu quero chamar a sua atenção primeiro para uma cidade chamada Betânia. Porque Betânia, nesse contexto, ela deixa de ser uma cidade para se tornar um roteiro de Jesus. Um roteiro que Jesus assumiu. O texto aqui está nos levando para olhar o que está acontecendo dentro de Betânia. Betânia carrega memória. Se a gente pega o capítulo anterior, a gente vê que Betânia foi um cenário de um dos maiores milagres de Jesus. Porque foi lá, em Betânia, que Jesus chamou o morto para fora. Sabe? Foi ali que o impossível foi exposto e muita gente viu o poder de Deus. Mas agora eu estou no capítulo 12, lendo com vocês, e aqui o ambiente é diferente. Ou seja, antes o que aparece é Jesus chorando, Jesus sentindo, Jesus sendo humano. Agora o que aparece é Jesus em uma reunião, com mesa, com uma atmosfera da sua presença, com uma atmosfera de adoração. E é por isso que João nos leva para dentro dessa cena. A gente vê João abrindo dentro, ou esse panorama, e dentro dessa reunião aparecem 3 irmãos. Aparece Marta, aparece Lázaro e aparece Maria. 3 nomes, 3 histórias, 3 posturas diferentes diante da presença. Eu estou levando você para esse lugar. E o texto que nós lemos diz que Marta está servindo, Lázaro está na mesa, e Maria tem um vaso. Ninguém está fazendo a mesma coisa. E ainda assim, todos estão dentro da mesma reunião. Por quê? Posso repetir para vocês? Todos estão na mesma reunião, mas cada um tem uma dimensão. Por que eu digo isso? Porque o reino de Deus não exige que todo mundo faça a mesma coisa. Mas o reino de Deus exige que cada um tenha a consciência de responder à presença de Jesus. Nem todo mundo vai responder do mesmo jeito. Vamos lá. Nem todo mundo vai expressar da mesma maneira. Mas quando Jesus entra, todo mundo que o ama, encontra o seu jeito de se mover. E João vai costurando isso de um jeito tão simples, que se a gente não prestar atenção, perde até a revelação do texto. Porque ele diz: foi, pois, Jesus. E logo depois ele diz: fizeram-lhe uma ceia. Olha a ordem. Jesus foi, eles fizeram, Jesus chegou, eles prepararam, Jesus entrou,
e aquela casa respondeu à presença dele. Isso mexe muito comigo, meu irmão, porque em uma reunião não fica mais poderosa apenas porque Jesus entrou. Eu quero explicar para você nessa conferência. A reunião ela ganha peso porque a presença encontrada dentro daquela casa, ela não foi tratada com indiferença por aquelas pessoas. Bem, Jesus foi, mas do outro lado haviam pessoas que entenderam que a presença não era para ser apenas observada. A presença de Jesus é para ser correspondida. Espera aí. Aleluia. Vem comigo. Caminhe comigo dentro desse contexto. E agora está Marta, Lázaro e Maria. E talvez seja exatamente esse ponto que Deus queira ministrar aos nossos corações. Por quê? Porque muita gente entra em um culto esperando apenas uma direção. Senhor, fala comigo. Senhor, me visita. Senhor, me toca. Senhor, libera algo sobre a minha vida. E tudo isso é legítimo. Diga, graças a Deus. Diga, fale comigo, tudo isso ganha lugar. Mas João está nos mostrando que existe outra pergunta dentro da reunião que Jesus está. Jesus chegou. E agora, o que é que vai sair de mim? Jesus chegou. O que é que a minha casa vai produzir quando ele entrar? Jesus chegou. O que é que o meu coração vai preparar? O que é que você faz quando tem visitação, quando ele alcança esse ambiente que estamos? Por quê? Porque a força de Betânia aqui, oh meu Deus, não está em Jesus ter ido a Betânia. A força de Betânia está no fato de que aquela casa não ficou parada diante da presença. Marta não ficou parada. Lázaro não ficou parado. Maria não ficou parada. Cada um na sua maneira respondeu à presença de Jesus naquele ambiente. E a mim, quando a presença encontra resposta, o ambiente muda. Quando o ambiente encontra entrega, quando Jesus encontra entrega, a atmosfera muda. Quando Jesus encontra uma casa que está disposta a corresponder, aquilo deixa de ser apenas uma reunião bem montada, e aquilo começa a se transformar em um ambiente de glória. Quando João escreve que Jesus foi, ele não está falando só de deslocamento, ele está registrando uma presença. Jesus foi, Jesus entrou, Jesus decidiu estar naquele ambiente, e é por isso, e por si só, já deveria ser suficiente para abalar qualquer coração sensível à glória de Deus, porque não se trata de alguém importante chegando em uma casa apenas, se trata do Filho de Deus comparecendo a uma casa, se trata de Jesus comparecendo a um ambiente falível, se trata daquele que carrega, se trata daquele que carrega a eternidade, pisando em uma sala, sentando em uma mesa, permitindo que gente comum esteja perto dele. E o problema de muita gente, fala, qual profeta? O problema de muita gente é que se acostumou com a presença. Porque a gente se acostuma, Jesus está presente, tá bom, todo culto eu ouço isso. A gente se acostumou a dizer, ele está vindo, ele veio. E aquilo que deveria produzir temor, acabou virando vocabulário comum, corriqueiro. Você está comigo aqui? Eu estou ativando você. E João está ativando o peso dessa verdade. Ele diz que ele foi. Imagine comigo, Jesus foi, Jesus entrou, Jesus compareceu, mas o texto não para aí. Porque a partir daí surge uma distinção que eu preciso guardar com vocês nesses 2 minutos que eu tenho. Posso falar?
Presença é uma coisa, manifestação da presença é outra coisa. A presença de Jesus está vinculada à promessa que Ele fez. A manifestação de Jesus é a resposta do ambiente, a resposta da presença. Por favor, olhe para mim. Quando o povo se reúne no nome dEle, Ele vem. Quando a reunião é feita no nome dEle, Ele está. Isso não depende da ação humana, ok? Isso não depende da eloquência de ninguém, ok? Ele se comprometeu com a presença. Mas a manifestação é outra coisa. Manifestação não é o fato apenas dele estar, minha irmã. Manifestação é o quanto a presença dele é amada, é desejada. E o quanto nós desejamos a presença, ele derrama. Ele se coloca. Ele se revela. E quando o ambiente consegue sustentar aquilo que o Senhor quer liberar. Então, deixa eu falar para vocês. Pode haver presença sem manifestação? Grite, pode. Pode então haver visita sem derramamento? Pode. Pode haver Cristo na sala e mesmo assim a reunião não ter o mesmo nível de revelação, de glória? Pode. E não é porque Jesus é limitado. A questão nunca vai estar em Jesus. A questão vai estar no ambiente que o recebe. Posso falar? Há reuniões em que ele está, mas ele não encontra profundidade. Há reuniões em que ele comparece, mas ele não encontra honra. Eu estou introduzindo essa mensagem. Há reuniões em que ele entra, mas a reunião está tão ocupada com o homem, consigo mesmo, com os ídolos, com as vaidades, que a presença continua, mas ela continua limitada e não tem manifestação, porque não tem espaço para Jesus se manifestar. Por que eu digo isso a vocês? Porque manifestação pede sensibilidade. Manifestação pede resposta. E isso é adoração. Porque quando há adoração, a manifestação encontra espaço para fazer. Quando há reverência, a manifestação ganha espaço. Quando há coração rendido, quebrantado, a manifestação ganha espaço em nós. Mas quando a reunião, vamos lá, vou começar a pregar agora. Quando a reunião vira em torno do homem, quando a reunião está em volta ou em torno do hábito, estou aqui, tá bom. Quando ninguém percebe a seriedade da visita, a presença não é que deixa de ser real. É só que a manifestação já não encontra lugar para se revelar. Olhe para mim, a beleza daquela ceia não foi o fato só de Jesus ter ido. Terra. O sucesso daquela ceia foi o sucesso daquela ceia foi porque tinha gente naquele ambiente que sabia lidar com a presença de Jesus. E por que a pergunta é essa? Jesus está? Não. A pergunta é: a presença ou o ambiente está convergido para que haja manifestação dele? O que tem na sala? O que tem na atmosfera? O que tem nos nossos corações? Porque Jesus continua se comprometendo com a presença. Jesus continua vindo. Mas a pergunta que Betânia levanta é: que tipo de ambiente ele encontra quando ele chega? Meu irmão, uma reunião visitada por Jesus, nem todo mundo ocupa o mesmo lugar, mas todo mundo revela alguma coisa. Aí João, vou começar a ministrar agora. Quem está com medo, diga aleluia. Aí João começa a revelar que chegou uma pessoa ali. Ele vai montando essa cena.
E você sabe que muitas das vezes o que a gente faz é melhor do que qualquer explicação que a gente dê. Aí Marta aparece. Fala comigo, Marta está lá também. E a Bíblia diz que Marta aparece servindo. Lázaro está lá também. Lázaro está presente, o texto diz. Maria aparece derramando. Cada um, vou começar a entregar a Jesus. Cada um aqui é percebido pelo verbo da sua entrega. É isso. Por quê? Porque diante da presença de Jesus, a relevância nasce daquilo que eu faço. O problema é quando a gente acha que só existe uma maneira legítima de reagir à presença de Jesus. E João desfaz isso nessa passagem bíblica. Na mesma casa tem serviço. Na mesma casa a comunhão. Na mesma casa a adoração. E tudo isso está conversando com quem? Com a presença de Jesus. Repete comigo, Marta está servindo. Vem cá, mas eu não vejo Marta servindo de forma forçada. Eu não vejo Marta servindo porque alguém está constrangindo ela. Ela faz isso porque ela tem predisposição. Marta tem o entendimento de que quando Jesus chega tem algo que tem que ser feito. E ela não delega isso para ninguém. Marta vai lá e faz. Porque Marta entendeu que serviço no reino de Deus é honra. Marta entendeu, minha pastora, que inteligência espiritual está linkada ao servir. Marta entendeu que o servir é o que a reunião precisa antes de tudo começar. Gente que pensa assim sustenta o ambiente que Jesus quer se manifestar. Olhe para mim. Gente que pensa assim, prepara um ambiente, não tem desordem, não tem desorganização. Por isso, Marta não está diminuída aqui. Marta está revelada. Mas o evangelista não para nela. O evangelista vai para o versículo 3 e vai para Maria. E quando ele faz isso, o ambiente muda de nível. Dá um sorriso aí. Porque uma coisa é você responder com serviço. Outra coisa é quando você se derrama diante da presença. E Maria está ali. Ela percebeu que aquele momento não podia ser respondido de qualquer forma. Então ela faz o que ninguém mandou. Aqui. Então ela faz o que ninguém sugeriu. Então ela faz o que ninguém ensinou. Ela cria um gesto. Ela toma um nardo. Ela derrama nos pés. Ela enxuga com seus cabelos. Tudo fora do protocolo. Nada disso que Maria faz é uma cópia de liturgia. Nada está no roteiro. Foi uma adoração surgindo de forma espontânea. Foi uma mulher entendendo quem estava ali. E é por isso que esse tipo de ação sempre incomoda quem está perto. Porque existem pessoas que não entraram no mesmo nível de profundidade que você. Ok. Aí é aí que Judas aparece. Mas Judas não poderia estar comovido com aquela adoração? Podia ou não podia? Podia, mas ele é julgador. Ele prefere entrar naquele cargo. Pergunta, que cargo, profeta? O cargo de fiscal de adorador. Ele olha para a adoração de Maria e ele tenta transformar a adoração de Maria em um cálculo. Judas tenta colocar aquela adoração em um quadradinho. Tenta medir o gesto, tenta dar preço àquilo que nasceu de honra. Pegue na mão de alguém e fale assim: não coloque preço em honra. Fala, não coloque preço em honra. Se você coloca preço em honra, você está sendo fiscal da adoração alheia. Só está levantando a mão porque ganha alguma coisa. Isso acontece com gente que não se derrama, mas fica regulando quem se derrama.
Isso acontece com gente que não vai para os pés de Jesus e começa a examinar o choro de alguém. Tem gente que não chora na igreja, mas quer auditar quem é que está derramado no chão adorando. Olha isso! O problema de Judas, o problema de Judas era o acesso. Porque se aquele perfume virasse dinheiro, Judas era o que da turma? Judas era o que da turma? Tesoureiro. Se aquilo que foi derramado virasse dinheiro, para onde ia o dinheiro? Para a mão de Judas. E na mão de Judas ele tocaria naquele recurso. Mas Maria percebeu algo. Quem sabe, ela não falou. Ela não formulou palavras. Escute, tem recursos que se continuar circulando na mão de gente errada, fica vulnerável. Mas quando vai para os pés de Jesus, tem um resultado diferente. O que ela fez, Luquinhas? Ela pegou o que era precioso e levou para o lugar que o ladrão não toca. Ela transformou o recurso em adoração. Ela colocou o que era caro nos pés daquele que tinha o poder de legitimizar. Porque adoração, homem não toca. Adoração, homem não macula. Pegue na mão de alguém, por favor, aperta até ele acordar. Aperta a mão dele até ele acordar. Eu sei que tem 5 irmãos com sono. O pai me revela. 3 dobrando o pescoço assim, porque já quer pegar a bolsa e ir para casa. Aperta a mão dele, por favor. Aperta a mão dela até ela falar, ai, aleluia. Espera aí, se tem Marta, fale para o irmão, se tem Marta que serve, tem Maria que adora. As duas, olhe para mim, as duas, pastora Lu, sem competir, me mostra a mesma coisa. Quando Jesus entra, ninguém precisa copiar ninguém. Basta discernir o que carrega. Olhe para mim, basta discernir o que carrega, que tudo fica perfeito. Só que entre Marta e Maria, que se derrama, João faz uma escolha curiosa. Ele nos obriga a olharmos para Lázaro. E quando a gente olha para Lázaro, o texto não nos entrega nada. Bota para mim, por favor, versículo 2. Porque o texto não nos entrega nada que me faça dar glória a Deus. Não tem nenhum gesto extraordinário. Não tem nada diferente. Não tem movimento nenhum que me diz uau. Não há ação que venha roubar a minha atenção. João não diz, olha, Lázaro organizou tudo. João não diz, olha, Lázaro falou. Não. João apenas registra que ele estava à mesa com Jesus. Mas isso aqui é pequeno demais, isso é simplista demais. Porque dentro de uma reunião onde uma mulher está servindo, dentro de uma reunião onde outra mulher está adorando aos pés de Jesus, Lázaro parece tão pequeno só por estar. Grita, Marta serve. Grita, Marta serve. Maria derrama. Lázaro está. E quem olha isso de forma rápida, parece que é tão pouco. Parece que é tão pouco diante do serviço de Marta. Parece que é tão pouco diante da adoração de Maria. Parece tão pouco diante do brilho de quem faz algo que está todo mundo vendo. Só que João não escreveu isso para gente que não ama a presença. João está escrevendo isso para quem sabe voltar à página anterior. Porque se você volta para o capítulo 11, o capítulo anterior, a palavra estar ganha outro peso. No capítulo 11, Lázaro não está na mesa. No capítulo 11, Lázaro estava morto no túmulo. No capítulo 11, Lázaro não estava entre os vivos. No capítulo 11, todos estavam em luto porque Lázaro havia morrido
A casa estava cheia de choro, de saudade. A pedra havia se fechado. Havia cheiro de morte. Então quando João chega no capítulo 12 e diz que Lázaro estava à mesa com Jesus, ele está anunciando o milagre que havia acontecido. Ele está dizendo: aquele que a morte levou, agora participa da mesa. Aquele que a sepultura levou, agora se assenta à mesa. Aquele que estava fora do convívio, agora está no lugar. Ouça isso. Lázaro está fazendo, pergunta o que, profeta? O que antes era impossível. Peraí. Tem momento que Deus não está... Deus não está medindo você pelo destaque que você faz. Deus está te medindo pelo lugar que o poder dele te tirou e te colocou. Ô meu amigo, porque para quem já esteve no túmulo, estar à mesa com Jesus já é tudo. Deus me disse: convida a minha igreja para me adorar, porque tem gente que veio, como você mesmo disse, para protocolo. Estou aqui, quem sabe ele vai chamar meu nome, não sei se vai ter, não sei, pelo amor de Deus, só em você estar, já era para você estar largando esse salto, levantando a mão, chorando, cantando com a pastora Lu e o ministério de louvor. Levante as mãos mais um pouco. Por favor, não diminua o processo de Deus em você, se comparando a Marta e Maria. Porque alguém está dizendo: eu não sei cantar como a pastora Lu canta, eu não sei pastorear como ele pastoreia, eu não sei me derramar como ele se derrama, eu não tenho a desenvoltura dele, eu não tenho a intensidade dele, eu só estou aqui, eu só consegui chegar nessa conferência profética, eu só permaneci, eu só sentei à mesa. Só que dependendo de onde Deus te tirou, o teu estar já é uma pregação. Posso falar? Olhe para mim. Olhe para mim. Se você não der glória, eu vou jogar essa caixa de som na tua cabeça. Porque na sepultura não se conjuga verbo. Vou repetir. Na sepultura não se conjuga verbo, fofão. Na sepultura não tem mesa, não tem adoração, não tem servir, não tem choro, não tem levantar de mão, não é ambiente para ninguém se adorar Jesus. Por isso, quando alguém sai da cova, todo verbo tem um valor absurdo. Remanto, temaracou de ovácia. Oh meu Deus, me dá uma cadeira aqui, por favor, serva de Deus. Aí, bota aqui para mim, por favor. Aqui atrás. Não, aqui é melhor, aqui na frente. Então, Lázaro está ali. E só ele está à mesa. Diz tudo. Diz tudo. Diz tudo. Você está sentado aí, você acha que é pouco? Diz muito. Se você valorizar, se você está aqui. Lázaro está entre Marta e Maria, sem precisar sentir vergonha. Porque Jesus não exigiu de Lázaro o que exigia de Marta. Jesus não pediu a Lázaro o gesto de sua irmã Maria. Bastava só uma coisa: que ele estivesse ali com Jesus. Oi, aqui não, só onde eu moro agora. Tem gente, ou antes, tem gente que só acha que Jesus só está se ele fizer alguma coisa. Mas para quem saiu da sepultura, o culto já começou quando você conseguiu chegar à mesa. Remanchouria. Estão chamando de pouco aquilo que o inferno tentou impedir, mas você sabe de onde Jesus te tirou. Aí João olha para Lázaro e diz: não despreze o lugar onde a voz dele te colocou. Porque para alguns estar aqui é rotina, é cotidiano. Tá bom, vamos lá, se meu líder não vai puxar minha orelha. Mas para quem já esteve morto
estar à mesa com Ele é muita coisa. Eu quero mais de Jesus. E o texto mostra, minha amiga, obrigado. O texto mostra, porque havia gente querendo matar Jesus. Mas João registra algo revelador. Quem está comigo, diga aleluia. Vou acabar agora. Quiseram matar Lázaro também. Esse também está não está à toa aqui. Procura aí qual é o versículo, profeta. Porque o primeiro alvo era Jesus. O primeiro alvo era o verbo vivo. Mas depois perceberam que não era. Bem comigo aqui. Depois perceberam que não valia a pena só matar o verbo vivo, Jesus. Era preciso eliminar quem ficou como prova. Então Lázaro entra na mira, porque Jesus era a causa, Lázaro era o resultado. Enquanto Lázaro estivesse vivo, assentado, respirando, aparecendo, vindo para um culto, qualquer tentativa de parar Jesus, era só olhar para Lázaro e alguém dizia: está lá aquele que Jesus ressuscitou. Havia um testemunho ali, havia uma história, havia uma resposta que o túmulo não conseguiu segurar. E é isso oh meu Deus, é isso, profeta? É isso que faz a guerra ficar tão clara. Era hostilidade contra um testemunho vivo. E Lázaro passou a andar por aquelas ruas. O simples fato dele estar morto no capítulo 11 já era uma afronta, ou melhor, o simples fato de Lázaro estar vivo no capítulo 12 era uma afronta para quem queria anular o projeto divino. Era olhar para Lázaro e alguém lembrar: rapaz, o caso estava encerrado, mas esse Jesus entrou na história, o trouxe para fora e ele está aqui. E eu quero dar uma chave espiritual nessa conferência. Levante as mãos. Você está aqui dizendo: o que é que eu fiz? Porque eu estou passando por isso. E nem sempre a resposta está no que você fez. Mas sempre está em o que Deus fez por você. E o que Deus fez em nós incomoda. Por quê? Fala, por quê? Porque você está de pé. Incomoda porque você não morreu. Incomoda porque alguém queria ver você envergonhado e está vendo você restaurado e cumprindo aquilo que Deus tem com você. Dê glória pelo amor de Deus. Que eu não estou em uma igreja sensacionista, eu estou em um culto renovado de povo que foi alcançado pelo poder de Deus e sabe o que é milagre e adoração. Olhe para mim. Por isso que nem toda a guerra que se levanta contra você é sobre você. Às vezes a guerra que se levanta contra você é sobre o testemunho que você está pregando só em estar. O inferno tenta atacar toda evidência. E Lázaro era isso, Jefinho. Lázaro era uma evidência andando. Lázaro era uma resposta viva. Lázaro era uma contradição contra a morte. Guarde isso. O que veio para te encerrar não conseguiu. O que veio para te encerrar não... Obrigado, porque ligou a luz, que eu estava me sentindo no cinema. A reação dos incomodados também não vai conseguir. Meu Deus. Posso começar a pregar ou não posso? Então me dá um sorriso, que tem 70 irmãos me causando medo. Aí João retorna então para Maria. Vou começar a pregar agora. Porque há ações
que no momentos em que elas acontecem, parece que elas são intensas. Aí depois você analisa e você descobre que era profético. Fala assim, como assim, profeta? Aí a Bíblia diz no versículo 3 que Maria toma 1 libra de nardo puro. Fale comigo, muito dinheiro. Grita, muito dinheiro. E a Bíblia diz que ela derrama sobre os pés de Jesus. Espera aí, viu? E João faz questão de não deixar isso aqui solto. Porque tinha preço, tinha reserva, tinha algo guardado. Estou desenvolvendo um raciocínio com você aqui. Por quê? Porque Maria poderia ter usado esse perfume em outras ocasiões, mas ela nunca usou. Ela aguardou porque ele era precioso. O que não foi derramado em nenhum momento, ela derrama diante de Jesus. Posso falar? Nem tudo que você carrega precisa ser exposto. Nem tudo que você possui foi acessado ainda. Nem toda reserva encontrou já o lugar de ser derramado. Fala, por quê, profeta? Porque tem coisas guardadas aí que ninguém não tocou. Há recursos de honra. Há recursos da tua alma, de devoção, de afeto. Até de coisas físicas que nunca foram liberadas em lugar nenhum. E de repente, quando Jesus entra, aquilo que estava reservado, que ninguém sabia, encontra o seu lugar. E Maria não entrega o que estava sobrando. Maria entrega o que estava reservado. Ela abre o que estava guardado assim. Sabe por quê? Porque quem ama de verdade não trabalha com o resto. Então é aí que o texto vem. E a Bíblia diz que depois ela derrama o perfume, ela vai pegar os seus cabelos, vai enxugar os pés de Jesus com seus cabelos. Fala comigo, cabelo. E cabelo fala de beleza, de honra. Cabelo fala de glória. Cabelo é o ponto alto do corpo de Maria. E pés? Pés é o membro que carregava Jesus Cristo. Aonde? No chão sujo, na sua jornada de um lado para o outro. E Maria faz com que só um coração rendido faz. Ela pega o que nela era sinal de destaque, honra, fale cabelo. E ela leva sua honra para onde? Para os pés. Ela faz a sua glória tocar os pés de Jesus. Você está entendendo? Só que Maria estava fazendo mais do que ela podia calcular. Fala assim, por que, profeta? Porque quando Judas se incomoda, Jesus responde para Judas. E a resposta de Jesus revela algo que ninguém nunca tinha visto. Ele diz, deixa. Ele diz, deixa ela. Sabe por quê? Porque aquele gesto estava relacionado ao dia da sepultura de Jesus. Enquanto Maria derramava com amor, Jesus estava dizendo, estou entendendo, papai. Ele identificava o sentido profético. Nem toda entrega que você faz em um culto como esse, você conhece a dimensão. Nem toda semente que você lança, você não tem a dimensão do campo que você vai colher. Fala para o teu irmão, Maria não sabia, mas Jesus sabe. Fala profeta, fala, Maria não sabe, mas Jesus sabe. Fala, ninguém entende porque você está nesse sábado aqui, mas Jesus sabe. É ou não é? Aí domingo pela manhã, quando foram visitar o túmulo de Jesus, tinha outras mãos que viriam com especiarias. Oi, já vai, profeta? Já vai? Fica aí, profeta, me ajuda aí. Fica. Vamos, fica. Olha para mim. Aquelas que foram levar especiarias para embalsamar o corpo de Jesus, respire fundo e fala assim, chegaram atrasadas. Só que Maria tinha chegado antes, meu irmão. E no reino de Deus, a honra é só para quem se antecipa. No reino de Deus, a honra é para quem não adia. No reino de Deus, a honra não é para quem empurra para depois aquilo que você sabe que tem que fazer agora. Maria me ensina agora. Oi,
Tem respostas que você não pode esperar conveniência para entregar. Tem entrega que não pode passar de hoje desse culto. 15 de agosto de 2026, se não for para ser agora, não vale. Se no capítulo 11, Jesus olha para Lázaro e diz: Lázaro! Quando para os homens já era tarde. No capítulo 12, Maria se move antes da hora decisiva. Aí a Bíblia diz que no capítulo 11, depois de 4 dias, Jesus entra em Betânia. E no capítulo 12 diz que Maria derrama o bálsamo antes do sepultamento de Jesus. Então Betânia segura essas duas verdades na mesma casa. Para qual profeta? Quando Deus decide agir por você, Ele chega no tempo que Ele estabeleceu. Mas quando Ele acende algo dentro de você, a resposta não pode chegar atrasada. Ou seja, não tinha apenas uma reunião acontecendo, havia algo profético. Havia gente entendendo que a presença de Jesus não podia ser tratada como algo habitual. Oh meu Deus! Você tem que entender, a presença é a promessa para a nossa vida, amém? Mas a manifestação é a resposta. E Deus me diz: chama a minha igreja para reconhecer a minha presença. Mas Ele também chama você nesse culto profético para você buscar a presença dEle. Reconhecer é uma coisa, buscar a presença dEle é outra. Marta entendeu: peraí, a casa tem que estar pronta. Maria entendeu: se Jesus entrou, tem algo que tem que ser derramado. Uma organiza, a outra foi extravagante. Uma serviu, a outra se rendeu. Mas no fundo, as duas estavam dizendo a mesma coisa: essa presença não será tratada de qualquer maneira. Eu quero declarar sobre você, levante as mãos. É real, eu sei, a presença de Deus é real aqui, eu sei. E é por eu reconhecer isso, que eu vou buscar a manifestação do Espírito do nosso meio. Porque eu sei que Ele está aqui. Pastor Murilo, tem culto que acontece, mas o que a gente tem que entender é que é para que o Senhor se manifeste, a gente tem que desejar. Não, eu aprendi a linguagem da fé, o vocabulário cristão, a liturgia, e o coração fechado, fiscal. Vou para mais um culto. Só que em Betânia não foi assim. Ali ninguém tratou a presença em segundo plano. Ali ninguém deixou Jesus como qualquer um outro convidado. Ali ninguém quis apenas contar com Ele no ambiente. Ali eu encontrei pessoas que quiseram se mover, porque Ele estava ali. Esqueça o barulho, Arthur. Se mova pela manifestação de Deus, rapaz. É por isso que Marta entendeu, servir naquele momento não era apenas um serviço. Servir naquele momento era corresponder à presença. Por isso que Maria entendeu, derramar naquele momento era uma leitura profética. Era Maria dizendo: Ele merece mais do que esse protocolo que eu preparei. Ele merece mais do que essa estratégia de marketing que eu tenho. Ele merece mais do que os likes que eu quero fazer uma publicação e ganhar. Ele merece mais do que os seguidores que, se eu pensar assim, se eu colocar assim, se eu publicar assim, vou ganhar muitos seguidores. Ele merece mais. Eu creio que o Espírito de Deus está mexendo justamente isso. Deus está arrancando de muita gente um evangelho do acostumado. Deus está quebrando a frieza de ambientes, aleluia, que suportam a presença, mas não se entregam a ela. Deus está chamando a igreja ao nível de serviço, sim. Deus está chamando a igreja ao nível de honra, sim. Ao nível de derramar, sim. Olhe, a tua vida não nasceu, deixa eu falar, pastor Murilo, ninguém sabe onde eu moro hoje. A tua vida não nasceu só para frequentar culto. A tua vida nasceu para hospedar a presença de Deus.
Receba isso, levante as mãos. Levante as mãos, só quem tem mão. Quem não tem, fica sem ela, que eu não vou orar para você ganhar mão. Levante as duas, porque uma só é pouco. Levante as duas. Feche os seus olhos. Eu estou 1 hora falando aqui, estou 1 hora aplicando essa verdade no teu coração. Agora é o teu momento de se mover para que ele se manifeste. Uma já levantou, é isso que eu quero. Porque quando a presença de Deus encontra a resposta, quando a presença encontra a honra, me dá tua mão, Lu, porque o teu capítulo 11 era de morte, o teu capítulo 11 era de fim, o teu capítulo 11 era de alguém dizendo, meu Deus, tadinha, mas Jesus entrou lá e a tua adoração ganhou outra plataforma. 2 já levantaram, 3 já levantaram, 4 já levantaram. É isso aí, Yami. É isso aí, Yami. Ame a presença. Ame a presença. Chame a presença. Mais um culto, ok. Ele está aqui, ok. Mas coisa boa é quando ele começa a se manifestar. Quem tem glória, diz glória. Quem sabe o que Deus... Eu sei, Jefinho, me permita, pastor Jefinho, eu sei como é que eu estava no meu capítulo 11. Eu sei como eu estava no meu capítulo 11, mas ele olhou para mim e disse, epa, você é bom demais para ficar dentro dessa sepultura, sai.